Graças a Paz, queridos, nós vamos dar início a mais uma aula e o tema da nossa aula de hoje é o dom de línguas, certo? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. É nesse capítulo que Paulo vai orientar os irmãos da igreja de Corinto a como usar esse dom biblicamente, certo? E também para a gente entender sobre esse dom, é necessário a gente entender o contexto da igreja de Corinto, certo? Quando nós estudamos a carta de Paulo a essa igreja, a gente entende que essa igreja era uma igreja problemática. Como, por exemplo, ali você poderia encontrar naquela congregação uma igreja dividida, uma igreja imatura, espiritualmente falando. A igreja de Corinto também passava por diversos problemas de imoralidade sexual. Havia ali também desordem nos cultos, os irmãos não cultuavam a Deus de forma bíblica. Alguns irmãos costumavam, para resolver questões sociais, levar o outro na justiça, dando um mau testemunho na sociedade. Outros também não tinham reverência na ceia do Senhor. Então perceba o contexto dessa igreja, um contexto problemático. Então é nesse contexto que Paulo vai escrever a sua primeira carta aos Coríntios. E também a gente precisa analisar o contexto da membresia dessa igreja. Era uma membresia diversificada. Você poderia encontrar ali gregos, ex-escravos da Itália, agentes do exército romano, empresários, oficiais do governo, ex-prostitutas dos tempos pagãos que se converteram ao Evangelho de Cristo, judeus, povos do Oriente Médio. Então perceba a diversidade de membros que frequentavam aquela igreja, a igreja de Corinto. Perceba a diversidade que você poderia encontrar ali de línguas, de povos, de nações, certo? Então, eram esses irmãos que estavam frequentando essa igreja. Então, é nesse contexto que Paulo escreve, é nesse contexto que Paulo orienta esses irmãos no capítulo 14 a como usar o dom de línguas de forma bíblica. Nessa igreja também havia ali alguns irmãos chamados de irmãos espirituais. Quem eram esses irmãos? Eram irmãos que entendiam que o dom de língua era uma evidência de que Cristo estava com eles. Era um sinal de verdadeira espiritualidade. Então, naquela igreja, alguns irmãos se achavam melhores do que o outro, simplesmente porque eles tinham o dom de língua. Então, é nesse contexto que Paulo vai escrever, por exemplo, o capítulo 12. No capítulo 12 de 1 Coríntios, ele dá uma orientação sobre o propósito dos dons espirituais. Para que servem os dons espirituais? E como nós devemos usá-los? Certo? Justamente para orientar esses irmãos que se achavam mais espirituais do que outros, simplesmente porque tinham o dom de línguas. Então, a finalidade que Paulo vai expor ali, dos dons espirituais, é a finalidade de manifestar a unidade da igreja. O dom espiritual não era para mostrar que um irmão era melhor do que o outro, que um irmão era mais espiritual do que o outro, mas o dom deveria ser usado para ajudar ali na unidade da igreja, na unidade do corpo de Cristo. E Paulo também vai escrever ali o capítulo 13 de 1 Coríntios para mostrar que o caminho mais excelente que aqueles irmãos deviam seguir não era o caminho apenas de usar o dom simplesmente por usar, mas de demonstrar amor através da utilização desses dons, porque o amor ele vai superar todos os dons, ok? Então, a primeira orientação que a gente vai ter aqui de Paulo em relação ao dom
de línguas, no capítulo 14, a gente encontra no versículo 2, onde ele diz que tudo na igreja tem que ser voltado para a edificação. Okay? Então, tudo que você faz na igreja, qualquer dom que você venha a usar, ele tem que edificar. Ele tem que edificar todo o corpo, e não somente você. Então ele diz assim, quem fala em língua não fala aos homens, mas ele fala a Deus. De fato, ninguém entende. Em espírito, essa pessoa fala em mistérios. Então, quando ele diz quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, dá a entender aqui que uma pessoa que fala em língua e que, embora ninguém entenda, pode se justificar. Ela pode dizer, ninguém entendeu, mas Deus entendeu. Mas só que não é isso que Paulo está falando aqui. Quando ele diz quem fala em língua não fala aos homens, mas fala a Deus, ele está dizendo que a língua falada só é compreendida por Deus, porque a pessoa está falando no idioma que não é conhecido da população local. Então essa pessoa está falando em mistérios, que significa dizer que ninguém entende, e que só quem vai entender é Deus, que é o Pai de todas as línguas. É isso que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, quem fala em língua, ninguém entende. Só quem entende é Deus. Então isso não vai trazer edificação. Porque o objetivo do dom é trazer uma edificação para o corpo, para a igreja. Então não é edificante para a igreja, porque só quem está presente e entendendo é Deus. E Deus quer que em seu culto as pessoas sejam edificadas, certo? Então essa é a primeira orientação de Paulo. No versículo 3 ele vai dizer, quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Aí ele vai fazer uma comparação com o uso do dom de línguas com a profecia. E profetizar aqui é proclamar o evangelho. Profetizar aqui é levar uma mensagem ao coração dos ouvintes, é pregar. A profecia aqui é a pregação. Então, na profecia, há edificação, há encorajamento, há consolo, certo? E ela não é uma revelação do futuro, na verdade ela é uma proclamação do evangelho. O que Paulo está dizendo aqui é, olha só, quem prega, quem profetiza, faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Então, o que ele quer demonstrar aqui é que o dom de profecia é superior ao dom de línguas, porque ela sempre cumpre o seu propósito em um culto. E qual é o propósito da profecia, da pregação? É edificar, exortar. Exortar significa colocar alguém para cima, animar, trazer esperança a um coração abatido e consolar alguém. Então a profecia sempre cumpre esse propósito, certo? E os irmãos daquela igreja estavam valorizando mais esse dom de língua, certo? Em relação aos outros dons. É por isso que Paulo vai falar aqui do dom de profecia, como um dom que eles deveriam focar mais, porque ele trazia a completude do propósito do culto, que era de edificar, exortar e consolar. Versículo 4, ele vai dizer, quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Ok? Então, esse versículo muitas vezes pode ser utilizado pela pessoa que usa o dom de línguas de forma incorreta. Ela começa a falar em línguas, ninguém entende na igreja, e aí ela vai dizer, eu falei em línguas, ninguém entendeu, mas eu me edifiquei quando eu falei. Então isso é bíblico, porque Paulo falou que quem fala em línguas a si mesmo se edifica.
Mas será se essa é uma justificativa bíblica e correta? Não é. Quando Paulo diz: quem fala em línguas a si mesmo se edifica, ele está dizendo, ele não está dizendo que aquela pessoa está se edificando com a atitude que ela tomou em falar em uma outra língua. Ele não está dizendo isso. O que ele está querendo dizer é que essa pessoa que fala em línguas, e quando ninguém entende, na verdade ela está procurando receber edificação para si. Ela está procurando receber elogio, chamar a atenção dela para si. Ela procura mostrar que está sendo usada por Deus e que é uma pessoa espiritual diante da congregação. É isso que Paulo está querendo dizer quando ele diz que quem fala em línguas e ninguém entende, essa pessoa a si mesmo se edifica. Mas aí ele continua, quando ele diz, mas quem profetiza, ou seja, quem proclama o evangelho, quem fala do evangelho, quem prega o evangelho, edifica a igreja. Ou seja, quem anuncia a mensagem de Deus está preocupado com a edificação do outro. É isso que Paulo está falando. Aquele que fala em línguas e ninguém entende, procura a edificação para si, o elogio para si. Aquele que prega a palavra de Deus, aquele que proclama em uma língua entendível, que todo mundo entende, procura a edificação do outro. É isso que Paulo está querendo dizer. Então, no versículo 5, ele disse assim: gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Olha só, a preferência de Paulo é pelo dom de profecia, pelo dom da proclamação do evangelho em uma língua entendível. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Você percebe aqui que Paulo ele coloca em uma categoria mais alta o dom de profecia do que o dom de línguas. A não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Ok? Então, só há edificação com a compreensão da mensagem. Então, quando uma pessoa fala em uma língua estranha, em uma língua que não é entendível, deve haver ali uma tradução, deve haver ali uma interpretação daquilo que foi falado. Se as línguas não forem interpretadas, elas não devem ser usadas no culto, porque caso contrário, elas não trazem edificação. E o objetivo do culto é trazer a edificação a todo o corpo. Ninguém pode ficar de fora. Ok? Então ela precisa ser interpretada. Então a outra orientação é: só há proveito nos dons se eles forem transmitidos de uma maneira inteligível, não irracional. Você vê que na maioria dos cultos, em algumas igrejas, quando esse suposto dom de línguas é usado nessas igrejas, você vê que há uma desordem, você vê que há uma ação irracional, mas quando os dons forem usados, eles devem ser usados de forma racional, inteligível. Olha só o que ele diz no versículo 6. Se eu fosse visitá-los, vamos supor se eu fosse visitar vocês e falar em línguas, em que eu lhes seria útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou doutrina. Então é isso que Paulo está falando. Se eu for visitar vocês e pregar na congregação de vocês, certo? E se eu começar a falar em línguas, em que eu vou ser útil? Se eu ficar só falando em línguas? A não ser que eu leve para vocês uma revelação, um conhecimento ou a doutrina do Evangelho. Aí sim eu estaria sendo útil a vocês. Então, quando ele diz, se eu fosse visitá-los e falar em línguas, em que
lhe serei útil? Ele está dizendo o seguinte: se eu pregasse em outra língua na igreja de vocês, que proveito poderíamos ter nisso? Qual proveito? Se eu escrevesse a carta, por exemplo, de Romanos em outra língua para vocês, que proveito se teria nisso se vocês não conhecessem essa outra língua? Certo? É a mesma coisa que se eu fosse pregar na Igreja Batista do Morada Nova, ali no domingo à noite, na língua inglesa. Que proveito teria para os ouvintes eu pregar em inglês? Não teria proveito nenhum, a não ser que alguém entendesse o inglês. Aí teria proveito somente para essa pessoa. Mas mesmo assim, eu ainda não estaria cumprindo o propósito do culto, que era edificar toda a igreja, e não somente um grupo seleto de pessoas que entendessem ali o inglês. Ok? Então não teria proveito nenhum eu pregar em inglês. Certo? Aí quando ele diz, a não ser que lhes leve alguma revelação ou conhecimento ou doutrina. Ele está querendo dizer com isso o seguinte: a não ser se eu não transmitir a mensagem de Deus através da revelação que ele me deu, vocês não irão aproveitar a minha mensagem. Ok? Então só há edificação, só há aproveitamento da mensagem quando se transmite essa mensagem de forma inteligível, de forma racional, que todo mundo possa compreender. Ok? Então no versículo 7 ele diz o seguinte: até no caso de coisas inanimadas que produzem sons, por exemplo, a flauta ou a cítara, você vê aí na figura a flauta e a cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Então o que é que Paulo está querendo aqui falar? Ele está fazendo uma comparação, certo? Da igreja, do culto, com uma orquestra, certo? Como, por exemplo, quando alguém fala em uma língua estranha e ninguém entende, a igreja ela se comporta como uma orquestra desafinada. Ninguém sabe ali qual é o som que está sendo emitido em uma orquestra desafinada, de qual instrumento está sendo utilizado. É assim também na igreja. Ninguém sabe qual a mensagem que estão querendo falar, quando tem ali uma língua estranha que não é interpretada, certo? Então, numa orquestra desafinada, ninguém sabe que melodia estão querendo tocar. E em uma igreja onde há uma língua sem interpretação, ninguém sabe qual a mensagem que se está querendo transmitir. Então não há edificação. Ninguém vai gostar da orquestra e ninguém vai gostar da mensagem pregada. Ok? Versículo 8. Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem se preparará para a batalha? Olha só, a trombeta que é usada durante a guerra, se ela não for emitida com um som claro, como é que a gente vai se preparar para a batalha? É como se ele estivesse dizendo, se durante a guerra um soldado emitir um som não compreensível, e aí? O outro soldado, os seus companheiros, não vão estar preparados. E aí esse soldado poderá levar todo o exército à destruição. Porque em uma guerra, cada som de uma trombeta tem um significado. Tem um significado para recuar, tem um significado para marchar em frente, certo? Então depende do som, certo? Então se essa trombeta não emitir um som claro, como é que a gente vai se preparar para a batalha? É isso que Paulo está dizendo. Se você está falando em línguas, certo? E ali não há uma interpretação,
Como é que a gente vai se preparar para aquilo que Deus quer e deseja que a gente se prepare? Como é que a gente vai se preparar para viver a vontade de Deus? Então você está falando em línguas e o exército, o povo de Deus está perguntando: o que é que Deus está dizendo para fazermos? Eu não estou entendendo nada. Isso é tão confuso quanto um exército que não entende o que o seu corneteiro está tocando. Essa comparação que Paulo faz, certo? Continuando no versículo 9, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Então, Paulo ele vai dizer que a pessoa que usa esse dom e ninguém entende, é como se essa pessoa estivesse falando ao ar, como se ela estivesse falando para ninguém. Se eu começar a pregar na língua inglesa, eu vou estar jogando palavras ao ar. Ninguém vai entender, certo? Então não vai trazer edificação. Aí ele pergunta, como alguém saberá o que está sendo dito? Quando alguém fala em língua, todo mundo deve entender. É isso que Paulo deseja. Falou em línguas, a comunidade que recebeu a mensagem, naquele momento, ela precisa entender para ser edificada. Olha só, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? As pessoas precisam entender o que está sendo dito para que elas possam ser edificadas. Caso contrário, aquele que falou estará simplesmente falando ao ar. Não vai trazer edificação. No versículo 10 ele diz, há diversos idiomas no mundo. Todavia, nenhum deles é sem sentido. Ok? Então ele coloca diversos idiomas no mundo. Ele está falando aqui de idiomas. Paulo está falando de uma língua estrangeira ou celestial? É claro que ele está falando de uma língua estrangeira, de uma língua conhecida. O que ele está querendo dizer aqui é: há diversos idiomas no mundo. Nenhum deles é sem sentido. Ou seja, quando você fala, a pessoa vai entender se for interpretado. Certo? A pessoa vai entender. Então, Paulo está se referindo aos idiomas conhecidos, a uma língua conhecida, não uma língua celestial, uma língua de anjos, desconhecida. Então, no versículo 11 ele diz, portanto, se eu não entender o significado do que alguém está falando, eu serei estrangeiro para quem fala. E ele estrangeiro para mim. Certo? Então ali só vai provocar confusão. Se eu não entender, eu vou ser estrangeiro para quem fala e ele será estrangeiro para mim. É isso que acontece com o dom de línguas, quando não interpretado, ou quando usado de maneira incorreta. A pessoa não entende, ela é estrangeira, certo? Então a língua sem interpretação, ela não une. Ela simplesmente separa, ok? Ela não une, ela separa. E essa língua é uma língua, quando Deus usa a pessoa para falar, em línguas desconhecidas, certo? Deus usa essa pessoa para falar em uma língua existente no mundo. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2, você vai verificar que ali uma série de irmãos que representavam outros países estavam ali na cidade de Jerusalém
em Pentecostes. Eu queria ler com você agora o capítulo 2 de Atos, onde ele vai mostrar essa série de irmãos, ok? Que diz assim no versículo 5: havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Atos 2, versículo 5. Então, haviam judeus visitar Jerusalém na época do Pentecostes. Esses judeus eram judeus convertidos ao Evangelho de Cristo, que não moravam em Jerusalém. Eles moravam em outros países. E eles já haviam aprendido a língua daqueles outros países. Certo? E, ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Então, cada um aqui ouvia o irmão falar em sua própria língua, certo? Perceba aqui que é uma língua conhecida, certo? É uma língua existente no mundo. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? E, então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Ora, esse pessoal aí da Galileia, eles não falam o hebraico, o aramaico, o grego? Então, como é que eles estão falando em nossa língua materna e nós estamos entendendo? Eles falaram não em línguas de anjos celestiais, mas em língua materna. Aí no versículo 9 ele vai dizer a série de povos: partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha só, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Então, o que era que aqueles irmãos estavam falando a esses irmãos quando eles começaram a falar em línguas, quando o Espírito Santo desceu? Eles estavam falando das maravilhas de Deus. Olha só, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, versículo 11. Em nossa própria língua, certo? Perceba aqui que era uma língua conhecida. Então, qual o propósito do dom de línguas? Declarar as maravilhas de Deus na língua do ouvinte da mensagem. Então, Deus usa de forma sobrenatural uma pessoa para falar na língua do ouvinte, para que ela possa entender as maravilhas e os propósitos de Deus para a vida dela, para que ela possa entender o Evangelho de Cristo Jesus. E isso acontece ou pode acontecer, por exemplo, em uma região onde o missionário vai pregar o Evangelho e ali há vários dialetos naquela região. Em uma aldeia africana ou asiática, por exemplo. E então, ali de forma sobrenatural, aquele missionário é usado por Deus para falar na língua dos seus ouvintes, naquele dialeto desconhecido que o missionário não tem um domínio, mas que por milagre de Deus ele acaba tendo domínio sobre aquele dialeto, certo? E começa a falar na língua materna dos seus ouvintes. Foi isso que aconteceu em Atos 2. Ok? Então, você também
já deve ter parado para se perguntar se existe a língua dos anjos ou se nós podemos falar a língua dos anjos. Porque em 1 Coríntios 13, versículo 1, Paulo vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ou seja, só faz barulho, mas não traz edificação. Então você já deve ter se perguntado: podemos falar a língua dos anjos? Porque Paulo disse que, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Mas Paulo aqui está afirmando que a gente pode falar na língua dos anjos? Ele não está afirmando. Inclusive, ele ainda fala aqui outra coisa: ainda que eu fale a língua dos homens, ele está dizendo, ainda que eu fale todas as línguas dos homens. Se ele está afirmando aqui que nós podemos falar a língua dos anjos, consequentemente, ele está afirmando também que nós podemos falar todas as línguas existentes no planeta Terra. Certo? Mas não é isso que ele está falando. Até porque na Bíblia, os anjos, eles falam na língua do receptor da mensagem. Ok? Não é o receptor da mensagem que fala na língua do anjo. É o anjo que fala na língua de quem recebeu a mensagem entregue por Deus. Quando você vê ali, por exemplo, o anjo Gabriel visitando Maria, a mãe de Jesus, e traz uma mensagem dizendo que ela iria engravidar, certo? Ele fala na língua dela. Não é ela que fala na língua dele. Ok? Na conversa, por exemplo, do mesmo anjo com Zacarias, o pai de João Batista. É o anjo que fala na língua do seu pai, certo? Do pai de João Batista. Ok? E não o pai de João Batista fala na língua do anjo. Certo? Então, assim, são os anjos que falam na língua dos homens e não os homens que falam na língua dos anjos. Então, continuando, então Paulo, quando usa essa frase, ele usa de uma hipérbole, de um exagero ao ponto do impossível, certo? E Paulo usa essa figura de linguagem, de exagero, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens ou a língua dos anjos, Paulo usa também essa mesma figura de linguagem em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15, onde ele diz: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Paulo usando aqui de um exagero. Embora vocês possam ter 10.000 tutores, ou seja, 10.000 discipuladores, orientadores. Ninguém tem 10.000 discipuladores, ok? Olha só, novamente ele usando aí a figura de linguagem. Ainda que eu fale as línguas dos homens, ainda que eu fale todas as línguas existentes no planeta Terra, ok? E novamente no versículo 2 do capítulo 13 ele diz: ainda que eu saiba todos os mistérios e todo o conhecimento do planeta Terra. Ora, ninguém sabe todos os mistérios e ninguém sabe de toda a ciência, de todo o conhecimento dessa Terra. Então, Paulo usa de um exagero, então, para mostrar que nada é mais importante do que o amor. Que mesmo assim, eu dominando tudo isso, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Eu seria só como um sino oco, que só faz zoada, barulho, mas que não edifica. Então a igreja de Corinto se achava uma congregação espiritual, certo? Madura, mas se esquecia de exercer seu amor sacrificial ao próximo. Então, é por isso que Paulo vai trazer essa orientação, certo? Nos capítulos 12, 13 e 14 de 1 Coríntios.
sobre de como exercer os dons. Qual o objetivo dos dons? Certo? Mostrando o caminho do amor como o melhor caminho. Certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que essa aula tenha edificado a sua vida. E se você achou ela interessante, você também pode compartilhar essa aula com algum parente ou amigo seu e que Jesus possa abençoar você. Ok?